Oi, 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 pessoal! Muito bom ter vocês aqui no site, visitando os vídeos. E o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como começar a atender em consultório. Um dos vídeos que a gente tem aqui, eu conversei com vocês como vocês iniciavam a carreira. Então eu falei alguns pontos que são comuns a todas as áreas e dei algumas dicas mais específicas de áreas que eu já tinha atuado, que é o consultório, o UAM e a parte da docência. Só que hoje eu vou falar especificamente da parte de consultório. Então eu vou dar mais detalhes e vou conversar com vocês algumas coisas que para mim foram muito importantes. Na época eu não sabia e aí eu vou trazer essas informações para vocês, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa pensar, e é muito importante, é aonde você vai atender. O local de atendimento, ele pode ser um bom determinante para o sucesso do seu consultório. Por exemplo, hoje a gente tem várias opções. Então, a gente tem a opção de montar uma clínica, né? Se for o seu caso, você pode montar a sua própria clínica, somente de nutrição, ou você pode alugar uma sala que seja de uma clínica de outra área ou de nutrição e dividir essa sala. Você pode também fazer aluguel de sala naqueles espaços de coworking, né? Que são espaços grandes, dividido por vários profissionais. Mas nesse momento é importante que você já tenha definido o seu nicho de atuação. Por que que é importante que você tenha definido o seu nicho de atuação? Porque quando você define o nicho, você vai ver se é mais interessante para você tá numa clínica só sua ou só de nutrição ou no coworking, ou se é mais interessante você tá numa clínica, instalada mesmo em uma clínica, onde atendem ali todos os médicos de uma equipe que você vai fazer parte, por exemplo. Na época que eu atendia, eu tinha um consultório numa clínica multidisciplinar, então lá tinha vários médicos, clínico geral, ortopedista, ginecologia, e eu também atendia numa clínica de oncologia. Mas por que que eu atendia especificamente nessa clínica de oncologia? Porque no caso da oncologia, era interessante que eu estivesse no mesmo ambiente, no mesmo espaço, para captação de pacientes, onde esses pacientes iam para os seus médicos, onde esses pacientes faziam o seu tratamento. Então, dependendo do nicho que você vai atuar, de repente você pode estar em dois lugares, ou de repente você pode só ficar naquela clínica onde vai ser a captação de pacientes, entende? E aí você negocia o aluguel desse espaço por um turno, às vezes você pode negociar um aluguel por hora. Você também pode encontrar propostas de aluguel por percentual. Você não paga um valor fixo, mas você paga um percentual de cada atendimento que você tem. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo também quando eu trabalhei numa clínica de estética. Lá nessa clínica de estética, eu não pagava aluguel fixo, eu só deixava o dinheiro do percentual dos atendimentos que eu fazia. E lá também foi interessante para mim ficar na clínica, porque era onde vinham as pacientes que estavam passando pelos procedimentos, e aí elas viam o atendimento, elas me viam por lá. Eu deixava lembrancinha também, né, alguns mimos assim interessantes para elas. Então, de repente, você pode se dividir nos dois lugares, ou você pode escolher um dentro de uma clínica que já tem os pacientes que você vai captar, ou no consultório só seu, ou dividido com a outra pessoa. E aí você define onde fica melhor, onde naquele momento é mais rentável, né? Porque você também precisa ter essa noção. Definido o seu nicho de atuação, definido o seu local aonde você vai atender, você vai precisar estabelecer o seu protocolo de atendimento e o seu método de avaliação antropométrica. E isso também vai ser determinado pelo seu nicho, né? Quando a gente atende com o nicho, por exemplo, de oncologia, a gente faz medidas antropométricas que você consegue fazer com adipômetro e com uma fita métrica. Num paciente oncológico, é importante, mas dá para ser definido por adipômetro, o percentual de gordura corporal. Mas você acaba dando atenção também a alguns parâmetros, como por exemplo, CB, né, que é a circunferência do braço, PCT, que é a prega cutânea tricipital, a PCB também.
E aí, assim, pode ser que não seja tão necessário um aparelho de bioimpedância avançado, um ultrassom. Não que se você tiver seja ruim, mas pode ser que não sejam os seus parâmetros de avaliação mais importantes, entende? Então, dependendo do seu nicho de atuação, você vai ter que definir o seu protocolo, quais as perguntas que você vai fazer, e você vai ter que definir também o seu método de avaliação antropométrica. E aí, por exemplo, quando eu trabalhei muito com obesidade, eu usava a bioimpedância muito mais, porque por muitas vezes é muito ruim você pegar a prega cutânea de paciente obeso, além de ser constrangedor, né? Então você acaba usando o método de bioimpedância. Então assim, dependendo do seu nicho de atuação, você vai precisar pensar em um protocolo muito esmiuçado, né? Bem parecido assim com as perguntas, com as dores do teu nicho, e na avaliação antropométrica também para que ela atenda ao que esse nicho espera. Além disso, é também importante vocês pensarem hoje nos atendimentos online, né? Que já estão aí regulamentados, né? E aí é interessante que vocês pensem no protocolo e no método de avaliar os resultados para esses atendimentos online. Quando eu faço atendimento online, o meu protocolo, ele é o mesmo de atendimento, mas eu estabeleço alguns pontos para tratar com a pessoa após a consulta ser finalizada, né? Então eu falo algumas coisas depois que são específicas do atendimento online, e eu também traço um método de avaliar resultados que são as fotos, né? As fotos de frente para o espelho. Então, de repente, isso também pode ser um método de você aplicar aí no seu atendimento online, mas é importante você ter isso em mente, tá? Esses atendimentos online para vocês também iniciar, porque em determinados momentos eles são interessantes e podem ser bem aplicados. Uma outra coisa que é necessário hoje, gente, eu sei que isso pode ser chato, isso pode ser, a Camila sempre bate na mesma tecla. Gente, a gente precisa de posicionamento na rede social. Não há mais como a gente ter uma carreira de nutrição ou mesmo na área da saúde hoje sem um posicionamento nas redes sociais. Eu sei que é uma coisa nova, para muitos é uma coisa chata, mas é necessário. A gente precisa entender que o mundo muda e a gente tem que mudar com o mundo. Para quem não é bom nisso, para quem tem dificuldade, para quem não trabalha ainda com isso, eu sugiro que procurem mentorias, cursos das redes sociais que estão aí super disponíveis para vocês, tá? Então, é bom você entender sobre a rede social, como funciona o Instagram, o que é que faz a adesão de seguidor, né? Você entender sobre o algoritmo. Existem várias mentorias também que falam sobre isso, além de serem mentorias que abordam o atendimento com uma profundidade maior, então também poderia ser interessante para vocês, tá? Mas o posicionamento nas redes sociais, ele é fundamental, certo? E aí o outro ponto que eu quero conversar com vocês, que é o último ponto aqui, é o ponto de atendo convênio ou só atendo particular, né? Que esse é um ponto que sempre pega. Eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência e aí a gente vai tirando as conclusões, tá? Quando eu comecei a atender convênio. E eu atendia muito convênio, porque pagava muito pouco. Mas é muito pouco mesmo, tá? Então assim, nessa época eu não pagava aluguel da sala. Eu recebia o valor do convênio, a clínica ficava com 50% e eu recebia 50%. Em contrapartida, não tinha um aluguel. Ai, Camila, mas nas contas, quando você fez, isso valeu a pena? Gente, pra mim, naquele momento, valia a pena. Porque eu não tinha dinheiro para investir, para pagar um aluguel. E eu precisava começar a atender, precisava começar a fazer dinheiro. Então, eu atendia muito, muito mesmo. Isso foi bom por 2 motivos. O primeiro, eu comecei a ficar conhecida. Meu nome começou a rodar como a nutricionista que atende o convênio tal e tal, e era ela boa e não sei o que. E eu comecei a ficar conhecida. Segundo ponto, eu peguei prática no atendimento. Eu tinha acabado de me formar. Então eu peguei muita prática. Como faz para fazer um protocolo, se o paciente está falando muito, como eu faço para poder voltar para o atendimento, como eu faço para fazer a avaliação de uma maneira mais rápida, como eu entrego essa dieta. Então eu peguei prática nessa parte. Isso foram 2 fatores bons. Qual a parte ruim? Primeiro, financeiramente, não vale nem 1/3, nem 1/5 da nossa formação, o valor que é pago. E segundo, eu me dedicava muito, então eu tinha muito trabalho, porque eu queria fazer um plano bom. Eu peguei a manha de fazer os planos de maneira mais rápida quando eu fui construindo alguns padrões de dieta e adaptando à realidade do paciente. Mas eu sempre fazia dieta individualizada.
Então isso me demandava muito tempo. Eu pegava paciente renal, eu pegava paciente hepatopata. Então essas dietas, elas requeriam muita atenção e eu fazia todas. Então isso me sugou muito. Passando dessa parte, dessas vantagens do convênio, quando você pode pensar em convênio, por exemplo? Primeiro, quando você não tem público, quando você está inseguro, né? Quando você ainda está querendo saber como é que você vai estabelecer os seus atendimentos, o convênio ele pode ser uma saída, né? Segundo, quando você realmente quer atender convênio mesmo. Não, eu quero, nesse convênio aqui paga um valor bom e tal, eu quero atender convênio. Ok, não tem problema, gente. O nutricionista que atende convênio, ele não é menos merecedor. Agora, vocês precisam entender assim, eu vou atender convênio, eu sei quanto o convênio me paga, mesmo assim eu vou fazer um bom trabalho? Porque pode chegar o momento que você queira migrar para o particular e você precisa ter um atendimento de qualidade para esses pacientes migrarem com você. Na minha época, alguns pacientes migraram comigo, outros, a grande maioria, não. Mas alguns pacientes migraram para o particular comigo. E aí você pode pensar também em estratégias para estabelecer descontos, né? Então, se você tem um convênio tal, que atende na clínica que você está atendendo, você pode pensar em oferecer um desconto para aquelas pessoas, para atrair mais, né? Mas o que vai fazer a diferença é o teu atendimento. Então, não pense que vai atender convênio e vai fazer de qualquer jeito, que isso vai dar certo, porque não vai. O paciente de convênio, ele precisa ser atendido com o mesmo protocolo, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo do paciente particular. Então, assim, quando você faz essa diferenciação, você pode até diferenciar no tempo, que tem que ser um pouco menor, mas você precisa entregar um trabalho de excelência. Senão não vai fazer sentido também atender convênio, você vai começar a ficar queimado e isso não vai ser bom profissionalmente, tá? E aí, quando atender particular? Primeiro, se você tem uma estrutura financeira boa que te permite ter um tempo para fazer esse público particular. Isso pode ser uma realidade para você. Segundo, quando você já tem essa demanda de particular. E aí você consegue manter, né, os seus custos com aquela clínica, com aquela estrutura, com os pacientes particulares. Isso pode ser uma realidade também. Então, para você escolher, vai partir muito do que você tem, né, daquilo que você construiu. Mas quem atende convênio, quem atende particular, de todas as formas, tem que fazer uma entrega de excelência, tá? E aí, sobre os equipamentos que eu tenho que ter, né? Vai depender do seu nicho, como eu já falei, mas algum equipamento para avaliação topométrica você vai ter que ter. Por exemplo, se você atende criança, você vai ter que ter aquela balança de criança, você vai ter que ter aquele infantômetro, que é aquele estadiômetro que a gente utiliza para medir bebês, né? Então, assim, tudo vai depender da sua realidade. Primeira dica que eu dou é estabeleça seu nicho de atuação e trabalhe com ele. Isso vai te ajudar muito a montar as outras coisas. Camila, não sei, não tenho como estabelecer nicho agora. Compra uma coisa, o básico ali de atendimento, monta um protocolo que te dê chance de fazer perguntas para cada tipo de paciente que você está recebendo, para que você possa atender a demanda dele. Então, por exemplo, vai fazer um protocolo unificado? Beleza. Vai atender todo tipo de paciente? Tudo bem. Coloca lá a antropometria geral, coloca dados sobre gestação, porque pode ser que você pegue o gestante, coloca dados de exames, pode ser que você pegue paciente que está com alguma patologia que você precisa avaliar esses exames. Então vai montando um protocolo que lá, dinamicamente, ele te dá a chance de você atender a todos os públicos que você pode receber, tá? Fica atento nisso também, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, vê os meus outros vídeos aqui.